Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente está começando aqui pela TV Pantanal, o seu programa Opinião. Olha, hoje, uma terça-feira, mentira, segunda-feira, tô com pressa. Segunda-feira, 13 de julho de 2020. Muito bom ter você aqui. A gente está começando mais uma semana e é lógico, contando principalmente com a sua audiência, com a sua companhia, o que é mais importante, dia após dia aqui, noite após noite, no Opinião, aqui na TV Pantanal e também via internet. Você que nos assiste aí, já está ligado na nossa página na TV, no Facebook da TV Pantanal e também no www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, viu? E hoje a gente vai conversar com o deputado federal pelo PTB, Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, que já está aqui a postos conosco. Antes, porém, eu cumprimento aqui meu colega de sempre, professor Lorenberg, muito bom tê-lo e que venha mais uma semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, sem dúvida, mais uma semana. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. O Emanuelzinho já está a postos aqui e você, se tiver alguma pergunta para o deputado, você pode mandá-la pelo WhatsApp, 99932-2529, apareceu aí, ó, 99932-2529, alguma pergunta aqui ao parlamentar, ao deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, a quem eu cumprimento. Muito bom tê-lo aqui, até que enfim, amigo. Conseguimos vir, Paulo, Dr. Lorenberg, satisfação fazer parte aqui do programa Opinião, programa de grande qualidade que enriquece o debate político na sociedade mato-grossense. Cumprimento também telespectador, o internauta que nos acompanha. Manozinho, rapaz, hoje o governo federal, ele depositou aí nas contas dos governos estaduais e também dos municípios aí uma outra remessa daquele valor de auxílio, de ajuda aos estados e municípios por conta da pandemia, não é? Isso. Aqui para o estado de Mato Grosso, se eu anotei direitinho, veio uma quantia igual valor, não é? Do que veio da vez passada, acho que de são 4 332 parcelas, milhões, deixa eu ver se é isso mesmo. E aí, exatamente isso. E aí, já tinha vindo uma primeira, não é? Agora caiu segunda-feira, hoje caiu a segunda. E eu queria ver contigo aí, como que você está acompanhando esses gastos, já que é uma cobrança muito grande, não só aqui do município de Cuiabá, mas o estado de Mato Grosso propriamente, com o dinheiro que veio e todo mundo vivendo esse caos aí todo por conta da questão sanitária e também a questão econômica. Veja, Paulo, é muito recurso ao mesmo tempo, de difícil fiscalização, mas que é necessário hoje, no momento da pandemia que nós vivemos, de grande crise econômica, queda de arrecadação. Por exemplo, em Mato Grosso, os municípios caiu muito a arrecadação de ISS, no estado caiu o ICMS, o governo do estado suspendeu parcela de alguns meses do IPVA, o que prejudica os municípios, então se gera um caos aí na arrecadação tributária dos municípios e dos estados. E ao mesmo tempo, como disse aqui no início da minha resposta, nós temos inúmeros recursos sendo transferidos para todos os municípios do país. O que eu tenho sugerido aqui no caso aos prefeitos e os chefes do Poder Executivo Municipal dos municípios de Mato Grosso é que tudo o que fizerem peçam acompanhamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E a mesma coisa por parte do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, para que se possa ter um acompanhamento gradual e simultâneo dos gastos que estão acontecendo, não somente por eventual uso de má-fé desses recursos, mas também para se garantir a eficiência e a utilização do recurso de forma como ele vem carimbado. Alguns vêm para custeio, outros vêm para compra de EPIs, outros vêm para inúmeros fatores. Então nós temos que garantir que esse recurso seja aplicado de acordo com o objetivo e a intenção do qual ele foi originado. Então, para o município de Cuiabá, segundo o que foi informado pelo Ministério da Economia, vieram outros 42 milhões, já tinham sido depositados lá anteriormente 42, com esses 42, 84 milhões também. Isso. E como fiscalizar isso aí? Antes de pegar aqui boa noite do Lorenberg, queria só que você emendasse da sua primeira resposta essa questão do município de Cuiabá. Lembrando que lá em Vargem Grande foram outros 19 milhões também na primeira e agora 19 milhões também. Como que você, já que se trata de uma verba federal, está fiscalizando isso?
Veja, primeiro sugerimos, e a Prefeitura de Cuiabá acompanhou, de se criar um portal transparência especificamente para divulgar os gastos, especialmente com os recursos que vêm carimbados com o nome Covid, para que possam ser utilizados especialmente para o combate à pandemia. Segundo ponto, contar com a parceria das instituições, Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara de Vereadores, para que também acompanhe a utilização do recurso, mas acho que o principal ponto é essa transparência. Quando você tem um portal que demonstra, exemplifica e mostra à sociedade onde é que está sendo investido, ponto a ponto, centavo por centavo, isso dá mais tranquilidade e mais confiança da sociedade no gestor de que esse recurso vai estar sendo bem aplicado, com eficiência e dentro dos princípios da administração pública. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, eu quero registrar aqui a nossa alegria, a nossa honra e o prazer de tê-lo aqui Obrigado. No nosso bate-papo. Aliás, é a segunda vez que o é. deputado aparece aqui e isso é muito bom. Obrigado. O nosso telespectador, com certeza, está ganhando muito com a sua presença. Deputado, no dia 12 de março, o senhor fez um pronunciamento na tribuna da Câmara Federal e neste pronunciamento eu peguei um trecho desse pronunciamento e gostaria de um comentário que o senhor fizesse a respeito disso. Entre aspas, em Mato Grosso, ainda não foi confirmado nenhum caso. Isso no dia 12 de março. Sim. Ainda não foi confirmado nenhum caso. Até agora, o governo do estado, numa atitude, quiçá, procrastinadora e letárgica, através de sua Secretaria de Saúde, não tomou nenhuma atitude de prevenção. Depois que a situação piorar, que o caos tomar conta, que preocupação generalizada tomar conta, as coisas podem ficar mais difíceis. Fecham aspas. Se fosse hoje, o senhor faria o mesmo pronunciamento? E por quê? Faria assim, doutor Lorenberg, porque veja, o gestor público ele sempre tem que estar pensando à frente do acontecimento e da realidade. A gente tem que pensar o que é que pode acontecer e como é que eu posso prevenir eventual acontecimento. Naquele momento, a gente via alguns estados se registrando índices de Covid-19, mas em Mato Grosso ainda estávamos em 0, só que não havia nenhuma pretensão do governo do estado, não se mostrava nenhuma atitude, nenhum plano de estratégico, tanto para prevenir quanto para preparar para o impacto maior da pandemia que a gente está sentindo agora que estamos chegando próximo ao pico. E nós sabíamos, porque os cientistas falavam, à época o ministro da Saúde, Mandetta, dizia, muitos não acreditavam, que na faixa de julho, agosto, setembro seria o pico da pandemia. Nós estamos tendo mais de 1.000 mortes registradas por dia no país, uma média de 1.000 mortes que estão se perdendo. Então eu fiz aquela cobrança naquele momento porque a gente se planejasse. Se houvesse planejamento naquela época, poderia até colapsar o sistema de saúde, porque a gente sabe como que é a realidade do Covid. A disseminação em massa é exponencial e é difícil você conter se em algum momento ele foge do controle. Mas se houvesse um planejamento, uma articulação com o governo federal, com a bancada federal, com a bancada estadual da Assembleia Legislativa, a gente poderia ter garantido desde lá a construção de UTIs, de leitos de UTI, busca de respiradores, bombas de infusão, para que a gente preparasse o Estado para esse pior momento. Agora, nós estamos trocando a roda com o carro andando. Já muitas vidas se perdendo, muitas discussões políticas inférteis no meio do caminho. Então eu acho que eu reiteraria essa minha fala e busco de alguma maneira ajudar, como tem sido a articulação buscando esses respiradores para Mato Grosso, para Cuiabá, para Várzea Grande, para alguns outros municípios do interior. Onde que falhou então, deputado? Porque assim, houve o alerta e não foi só seu, não é? Muita gente já fazia esse apontamento aí que as coisas poderiam ficar insuportáveis, como já estão, não é, na verdade. Onde que falhou aí a organização? Aí eu não estou falando só da Prefeitura de Cuiabá, mas estou falando das principais e do governo do Estado. Hoje eu estava vendo aqui no boletim que o secretário de Estado de Saúde mandou, apontando, quer dizer, foi com o levantamento de ontem, né, que mandou o último que a gente tem, 5 UTIs disponíveis apenas, quer dizer... Cuiabá abre mais 20 agora, abriu hoje mais 20. Abriram? Abriu hoje mais 20. Pois é, essa informação para a gente é boa, é nova e boa, porque afinal de contas a gente não tinha essa informação, apenas que o prefeito estava esperando aí as tais bombas... Conseguimos 20 e já está sendo de aplicado. infusão, conseguiram, né? Abriu então, hoje. De todo modo, há uma fila na justiça aí, por demanda na justiça, de mais de 100, quer dizer, vai fazer... A gente está meio que, assim, por conta disso que o Lorenberg falou, meio que secando o gelo com toalha quente, porque
Afinal de contas, existe uma demanda muito grande na justiça, muita gente precisando, e aí o prefeito consegue colocar em prática aí, instalar 20, aí vai virar já é alguma coisa então. Mas aí eu queria que o senhor respondesse, aonde que falhou isso aí, já que houve um alarde lá atrás? Veja, não há somente um culpado no meu entendimento. Há culpa dos governantes, há culpa de uma parte, claro que não é a maioria, mas da população que não respeitou as orientações da OMS, das autoridades em saúde pública, dos sanitaristas, mas eu vejo que o grande problema foi a falta de coordenação entre governo federal, o governo estadual e os municípios para uma ação em conjunta contra o coronavírus. Dou um exemplo. Aqui no estado de Mato Grosso ficou uma briga eterna do governo do estado com as prefeituras, não só com Cuiabá, mas com todo o estado com todos os municípios do estado de Mato Grosso. Houve uma dissonância de entendimento dentro do próprio Ministério da Saúde com a Presidência da República, que refletiu para as Secretarias Estaduais de Saúde. Então, se houvesse uma ação convergente desde o início, quando tivemos o registro dos primeiros casos, que ainda não estavam com uma taxa de letalidade considerada alta, e a gente prevenisse dessa maneira, fazendo essa estruturação de cima para baixo, governo federal, governo estadual e municípios, eu acho que a gente poderia ter ganhado muito com isso. Segundo ponto, você vê desse exemplo que eu citei há pouco, sobre a dificuldade de diálogo das prefeituras com o governo do estado, você tinha o governador Mauro Mendes dizendo uma coisa, abre o comércio, e dizia o secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, fecha o comércio. Aí o secretário de saúde dizia para abrir o comércio, o governador Mauro Mendes dizia para fechar. Havia uma falta de sincronia própria dentro do governo. Isso dificulta o diálogo. Não quero dizer que a culpa é só do governo do estado. Há inúmeros fatores que contribuíram para essa pandemia. Mas eu colocaria como ponto principal a falta de coordenação das 3 esferas de governo, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que como a federação, com autonomia administrativa, autonomia financeira, teriam que ter sentado para dialogar, liderados pelo governo federal, para bolar uma estratégia organizada e efetiva para o Brasil como um todo, tendo em vista as diferenças regionais. A gente tem hoje o Sul e o Sudeste começando a se recuperar e o Centro-Oeste começando a pipocar. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul começando a pipocar. Já tivemos um alto índice no Amazonas, um alto índice no Ceará, e que hoje começa a se controlar. Então eu acho que uma ação coordenada faltou muito e prejudicou e levou a óbito a vida de muitos brasileiros. Está de convite, né, até por ser deputado federal, você sabe que houve decisão do Supremo Tribunal Federal dando totais autonomias aí, tanto para os estados como para os municípios, né, gerenciarem aí essa crise do coronavírus, né? Logo, por consequência, o pitaco do governo federal é zero nessa briga e organização toda. Na verdade, não houve, até dentro de alguns municípios como Cuiabá e Rondonópolis recentemente passaram, houve a decisão judicial a pedido do Ministério Público, e que depois o próprio Supremo depois deu como nula essa competência da Justiça para designar e gerir o município, como aconteceu em Cuiabá e Rondonópolis. Cuiabá ainda aguarda uma decisão do STF para poder garantir a sua plena autonomia, para poder tomar as decisões ouvindo a sociedade. Porque uma canetada do magistrado, com todo o respeito que tenho pelo Judiciário, pelo Ministério Público, ele não está em diálogo constante com a população, com os empresários, com o setor de sanitaristas, com o setor dos agentes de saúde, para que possa tomar uma decisão a mais acertada possível, porque toda decisão, nesse momento de pandemia, por ser uma situação atípica que estamos vivendo, tem bônus e tem ônus. Sempre alguém vai sair bravo, triste, zangado, e outros vão estar contentes com a decisão. Então, a autonomia plena do gestor, que aconteceu em muitos municípios, como o próprio Supremo colocou, mas em alguns municípios, por atitudes locais do próprio Judiciário e do Ministério Público, foram prejudicados, e Cuiabá é uma delas. Está aguardando, inclusive, uma decisão do Supremo, que está na mesa do presidente Dias Toffoli, para jogar essa autonomia para Cuiabá poder decidir. Tanto é que teve a terceira, a Prefeitura de Cuiabá está recorrendo pela terceira vez lá ao Supremo. Só que eu estou falando daquela decisão lá atrás, de abril, salvo engano, que o Supremo delegou, dizendo assim, porque havia uma sanha, né, por parte da Presidência da República quanto às decisões para estados e municípios, né, o governo dando muito pitaco e tal, aí o Supremo veio e falou assim, não, compete aos estados e municípios tomarem as suas respectivas decisões. E aí, em função disso, o governo federal ficou engessado por conta de dar pitaco, mas de mandar dinheiro não, o dinheiro está vindo. Não, e eu acho correta essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que cada estado tem uma realidade, cada município tem
a sua realidade. Acontece que o planejamento estratégico o governo federal poderia ter feito, até porque ele que é o gestor de grande parte do erário público do país, o Tesouro Nacional está tudo sob as mãos do governo federal, então reunindo com governadores e com prefeitos, bolando estratégia de acordo com as características peculiares de cada região, a gente poderia ter um trabalho mais eficiente. O governo Bolsonaro não está omisso contra a pandemia. Você pode observar, não está omisso no sentido de ajudar os estados e municípios. Quanto de recursos que estão vindo para os estados e municípios carimbado com o Covid. Isso ninguém pode negar, ele está fazendo a parte dele. Só acho que faltou a parte de trabalho estratégico para que se prevenisse. E o governo federal poderia ter ajudado muito com isso se agisse em sintonia com os governadores, com os prefeitos. O que a gente viu foi o contrário, foi uma guerra, um antagonismo entre as prefeituras e os governos do estado, e os governos do estado e o governo federal. E os municípios também, né? Vide Cuiabá e virou governo uma confusão. Ao invés de a gente caminhar em sentido único, todos juntos caminhando para um único objetivo, ficou um vindo para cá, outro para lá e uma confusão toda, mas se Deus quiser nós vamos sair bem disso. Pessoal, eu estou recebendo algumas perguntas via WhatsApp, mas estão mandando no meu WhatsApp, amigo. Não adianta mandar no meu WhatsApp, porque eu não vou conseguir fazer com que o Emanuelzinho responda. Então eu vou te pedir que, caso você tenha alguma pergunta, mande nesse que está aí aparecendo na sua tela aí, ó. Aí, ó, 99932-2529. A sua pergunta aqui para o Opinião, porque esse aí é o WhatsApp oficial do programa Opinião. Vamos ver quem está participando conosco já. Tem pergunta chegando aqui ao deputado. Boa noite. Quero agradecer o trabalho prestado aí pelo deputado de Mato Grosso. Beijos, Marcela Saraiva. Gostaria de saber como o deputado se sente por ser um deputado federal o mais novo, não é? Mostrando aí muito trabalho para Mato Grosso. Você é o mais novo mesmo de todos? Sou mais novo de Mato Grosso, o mais jovem de Mato Grosso. Agora da bancada federal sou o terceiro, dos deputados dos 500 eu sou o terceiro. O primeiro é a Luísa Canziani, que é do PTB, do meu partido. Tem 17 anos? Não, ela tem 23 agora. Sou tão novinha assim também, não. Ela é pelo Paraná e o deputado Kim Kataguiri. O Kim, de São Paulo, ele tem 22. E vem logo em seguida eu que fui eleito com 23, hoje tomei posse com 24 e hoje estou com 25. Mas respondendo aqui a pergunta da Marcela, agradeço, Marcela, a confiança, tendo em vista que, por mais que eu tenha tido mais 70 mil votos, tenhamos tido mais 70 mil votos, eu sei que pairava uma grande desconfiança sobre mim e que eu poderia reverter só com trabalho, olhando, um menino muito jovem, ocupando um cargo de responsabilidade, um ofício de grande responsabilidade perante o seu estado, perante o seu país, para uma grande desconfiança que é natural e que eu saberia e tinha plena convicção que eu só poderia reverter com trabalho. Então é por isso que eu trabalho e busco dedicar o máximo, não para ser lembrado como deputado mais jovem, mas como deputado que mais trabalhou, que mais ajudou o Mato Grosso, que mais ajudou a melhorar a vida das pessoas. É bacana fazer parte desse recorde aí dentro da história de Mato Grosso, mas a minha intenção principal é poder ajudar a melhorar a vida dos mato-grossenses. Tá certo. Lorenberg, por favor. Deputado, no começo, e aliás o senhor repetiu em alguns momentos que faltou uma coordenação, uma articulação entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Faltou essa coordenação. A minha pergunta é, quando nós alcançarmos, de fato, estou falando nós, o Mato Grosso, alcançar aquele pico que os cientistas e os estudiosos dizem que deverá alcançar, aí vai começar a abrir o comércio. A minha pergunta é, terá que ter essa mesma coordenação, esta mesma articulação, esse mesmo juntar as forças para abrir tudo isso? Eu vou trazer um pequeno parênteses, abrir um pequeno parênteses. Por exemplo, Santa Catarina hoje, alguns municípios de Santa Catarina estão fechando tudo novamente, porque uma segunda onda do vírus já está atrapalhando muito mais do que a primeira onda. Nos Estados Unidos nós vimos e nós estamos vendo a mesma coisa. Eles imaginavam que estava tudo tranquilo, abriu e agora vem uma segunda onda muito mais forte do que a primeira. Eu volto a insistir na pergunta que eu fiz. É necessária essa mesma coordenação, esta mesma articulação para abrir tudo isso? Veja, doutor Lorenberg, vou responder ainda mais a fundo. A coordenação entre as esferas, federal, estadual e municipal, se presume que existam sempre, não somente por causa da pandemia. Devido à pandemia, elas devem ser reforçadas. E aí há essa preocupação em vários países que se
ameaçou uma abertura gradual e se iniciou uma nova onda de coronavírus, o que provocou o fechamento de todo o comércio, de todo o empresariado novamente. Isso a gente vai resolver totalmente só quando tivermos alguma vacina ou algum conteúdo médico que possa curar de vez a questão do corona. Senão a gente vai ter que aprender a lidar com ele e a gente espera que seja pelo menor tempo possível. Agora, alguns fatores eu acho que os agentes públicos brasileiros têm que ter consciência de que podem agravar o cenário, como é o caso das eleições realizadas esse ano. Nas articulações internas do Congresso Nacional, eu fui amplamente contrário, votei pela prorrogação, porque um mês a mais você já ganha um tempo de fôlego, mas você vai realizar eleições esse ano, com vereadores tendo que fazer suas articulações, tendo que fazer a conversa com a comunidade, o debate político. O próprio dia da eleição naturalmente vai causar aglomeração e vai aumentar a transmissão. Então, uma pessoa que pega, ela pode contaminar 5. Então, você volta todo esse cenário de contaminação em massa, de contaminação exponencial. A não ser que se consiga uma imunidade de rebanho, que é o que alguns especialistas dizem, né? Agora, eu entendo que isso tem que ser feito e reforçado com essa coordenação entre o governo federal, estadual e municipal, para que a gente possa ter uma ação conjunta do Brasil como um todo, porque senão depois você começa a liberar. Em São Paulo, por exemplo, você pode começar a recuperar, mas tem muita gente viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí você começa a pipocar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para os outros municípios e volta tudo novamente. Então, se a gente não tiver uma ação integrada, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Ministério Público, sanitaristas principalmente, que são quem temos que ouvir, nós tomamos as decisões, mas temos que ser baseados no subsídio técnico dos sanitaristas e ouvir o que é melhor para a sociedade, porque o que é melhor para que a gente possa equilibrar essa linha tênue e andar sobre essa linha tênue que é evitar o colapso do sistema de saúde e garantir o mínimo impacto possível na economia dos cidadãos brasileiros. Ok, olha, a gente estava conversando sobre esses números aí no bloco anterior. Eu estava vendo aqui, Lorenberg, você que gosta de números, o Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde, mandou aqui o boletim atualizado, né, dos números da pandemia aqui no estado de Mato Grosso. Fechado, né, esses números foram fechados no dia 13, ou seja, hoje. Total de confirmados, 29.279, e óbitos, eu não gosto de falar, mas é verdade, é realidade, né? Fazer o quê? 1.105 óbitos. É muita coisa, né? É muito, e em curto espaço de tempo. Eu achei que esse número aqui de 1.105 mortos, e a gente ia estar falando disso aí daqui uns 3 dias, mais ou menos. Era mais ou menos isso. Eu também previa isso, quarta ou quinta-feira. Mas veja, é assustador, amigo telespectador, mas assustador mesmo, em um curto espaço de tempo, ter um número muito grande. Eu vou voltar e chamar a atenção do amigo telespectador, e aí para provocar, inclusive, o próprio deputado, no dia 8 de junho, nós tínhamos em Mato Grosso 126 óbitos e 4.226 contaminados. Quantos óbitos? 126. Divino Pai Eterno. Olha, já olha são o número. 1.105. É assustador. Quase 1.000 a mais. 32 dias. Estamos falando de junho, né? Exatamente. Professor, se me permite um adendo. Por favor. Uma parte, adendo uma não, uma parte. parte. Desculpa, uma parte. Faz tempo que nós estamos fora do plenário, já perdeu o hábito. Perdeu o hábito, né? A minha preocupação ainda maior é se a gente pesquisar há quantas semanas, há quantos meses nós estamos na faixa de mais de 1.000 mortes por dia. Isso não é algo que subiu e está começando a descer. Ele está estabilizado na faixa de 1.000 a 1.400 mortes por dia. É muita gente, isso não está abaixando. Então a previsão é que amanhã vamos ter mais 1.000 mortos. Depois de amanhã, mais 1.000 mortos. Daí para mais, né? Porque são famílias, e são pessoas que têm história, que têm filhos, que têm parentes. Então é algo muito preocupante que nós, como autoridade pública, caminhando em consonância e a passos acompanhados dos sanitaristas, temos que encontrar alguma solução, alguma medida, buscando que o lockdown seja a última opção, para que a gente possa buscar achatar, diminuir essa curva, porque está estável. E essa é a minha maior preocupação, não é o que está nem crescendo, ela está estável. Então, a previsão para a queda dessa taxa de mortalidade também os sanitaristas não nos dizem. Não tem como, na minha opinião, não tem como dissociar a parte sanitária da parte econômica, sim, né, deputado? Porque está aí o seu pai, o prefeito, eu falei seu pai, mas é o prefeito, que por acaso é seu pai, que está aí, a prefeitura
pela terceira vez recorrendo aí contra essa quarentena que está sendo imposta aí. E aqui também, deputado, tem no boletim que o Gilberto mandou aqui, o secretário Gilberto Figueiredo, 28 UTIs disponíveis. Olha, isso é importante porque a última vez que eu tive acesso a esse número aqui, eram 5 UTIs disponíveis. Aqui entram aquelas 20 que o digníssimo aqui, deputado Emanuelzinho, falou que agilizou lá, viabilizou junto ao Ministério da Saúde. Isso. Agora, aí eu pergunto, vamos ficar dependendo de Emanuelzinho articular junto ao Ministério da Saúde até quando, né? E a pergunta que eu faço para o senhor, já que é um dinheiro federal, desse dinheiro todo aí já não tinha que ter mais, desses 84 milhões com os 42 milhões de hoje, 84 milhões, já não teríamos que ter mais UTIs novas a serviço da população? Em tese, sim. Agora, veja, nós não temos só Covid. Eu estou falando aqui na visão de um gestor. Não sou parlamentar, mas olhando aqui a visão do gestor. Você tem dentro desse cenário queda de receita e por isso que a gente aprovou no Congresso Nacional a complementação da perda de receita do ISS e do ICMS, que são os principais impostos do governo municipal e estadual, respectivamente. Nós temos as outras doenças que têm serviço cardiológico, serviço de ala psiquiátrica, serviço de inúmeras áreas que também estão sendo custeados pelo município. Nós temos o custeio também de álcool em gel, de EPIs, de tantas outras atividades que as prefeituras têm que tocar à parte o coronavírus. E um leito de UTI se custa caro, porque não é só você manter o leito de UTI, você abrir o leito de UTI. Você tem que ter toda uma equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, medicamentos, médicos, para que você possa abrir os leitos de UTI e preparar para que tenha tudo dentro dos conformes. A gente tem um grande problema hoje, que é a falta de bomba de infusão no mercado, e quando tem a bomba de infusão com preço superfaturado. O gestor compra, vem o Ministério Público em cima, o Tribunal de Contas, aí é uma situação delicada. Então a Prefeitura de Cuiabá já está preparando, com mais 20 respiradores que trouxemos, no total de 40, aguardando mais 20 bombas de infusão para abrir nas próximas, creio eu, de 2 semanas a 3 semanas, creio eu, mais 20 leitos de UTI em Cuiabá, somando-se mais 40, fora os que já tinham sido abertos. Agora aqui fica uma crítica aqui muito respeitosa, de forma propositiva e buscando o bem de Mato Grosso, sem querer criar picuinha política. O governador Mauro Mendes, em março mais ou menos, no mesmo período quando eu comecei a fazer as críticas da letargia e da procrastinação do governo em relação ao coronavírus, e não querendo responsabilizá-lo totalmente, mas como a maior autoridade do nosso estado, disse que abriria em Mato Grosso 1.000 UTIs. Você pode pegar na imprensa, nos sites, RD News, Folha Max, Seu Olhar Direto, Gazeta Digital, tá lá, que abriria 1.000 leitos de UTIs. Se eu não me engano, até agora foram 200, ou algo nesse sentido. Então, se tivéssemos os hospitais regionais todos equipados, nós não teríamos essa sobrecarga em Cuiabá. Se você buscar, e não quero aqui culpar o interior também, mas fazendo uma análise fática, hoje Cuiabá tem 24 a 25% dos casos cuiabanos contaminados por Covid. Os outros 75% são de pacientes do interior. Aí não tem município que aguente, pode vir 500 milhões que não dá conta. Até para não dizer que não falei das flores, eu vou falar aqui, ó, o governo do estado, com a remessa que foi recebida, que foi repassada da União para o estado de Mato Grosso no dia de hoje, segunda-feira, já tem em caixa 776 milhões de reais. Essa é a segunda parcela que foi depositada. Aí tem esse fator aí que o Emanuelzinho falou, que eu quero que o senhor discorra um pouco mais disso, Lorenberg, só para ele concluir essa parte aqui, porque assim, 42 milhões com 42, 84, né, que a Prefeitura de Cuiabá recebeu. Aí o senhor disse aí, temos que entender que não é só para a questão sanitária, já que houve perda de receitas, não é? Mas não há que se eleger nesse momento, o gestor, seja ele o prefeito ou o governador, não há que se eleger nesse instante a saúde, já que estamos num período de emergência, ele não pode tirar desses 84 milhões aí, que são de perdas, para investir na saúde, para equipar novas UTIs, EPIs? Pode e deve. Aí temos mais algumas considerações. Temos inúmeros profissionais de saúde afastados pelo contágio. Nós temos a falta de alguns equipamentos que precisam, como bomba de infusão. Pergunta aqui em Mato Grosso, quem é que está achando bomba de infusão? Sem bomba de infusão você não tem um 100% da qualidade da unidade de terapia intensiva. Fora isso também você tem justamente o gasto que tem que ser investido na atenção básica nas unidades de saúde para prevenir com que as pessoas cheguem no estado grave de coronavírus. Você tem que garantir também o serviço de
de ambulâncias, de UTI móvel, como é o caso de alguns respiradores móveis que trabalham aqui em Cuiabá, para poder fazer a transferência das pessoas em estado de emergência. Você tem que manter as policlínicas, UPAs, que estão todas lotadas. Então, são uma série de fatores que prejudicam. Tem que abrir mais? Concordo, tem que abrir mais. E deve ser aberto de maneira gradual. Isso a gente cobra do prefeito Emanuel Pinheiro, as lideranças cobra do governo do estado, cobra dos prefeitos das cidades polo, e eu estou buscando fazer o máximo que eu posso para conseguir recursos. Deve estar chegando 3 milhões de reais para Cuiabá nos próximos dias, 1 milhão de reais para Várzea Grande, 700 mil reais para Cáceres, que são cidades polo, e que vão dar um alívio no caixa para que se possa garantir justamente na implementação de leis de UTI, na contratação de médicos, de servidores da área técnica de saúde, para que a gente possa garantir que esses serviços sejam prestados à população. Nesse sentido, eu concordo com você, Paulo. O recurso tem que ser investido. Então, quanto ao governo do estado, na sua avaliação, tem uma defasagem aí de pelo menos 800 UTIs, né? Pela fala do governador. Prometeu 1.000. Pela fala do cumpriu governador. 200. Pode ter se equivocado na fala no planejamento. Mas agora, se se planeja 1.000 leis de UTI, e nós que estamos envolvidos dentro da gestão pública, sabemos o que significa abrir 1.000 leis de UTI. Não é do dia para a noite, devido a todos esses fatores extras que eu disse. E aí você tem os hospitais regionais que hoje estão com dificuldades. Temos, se não me engano, Sorriso, Água Boa, Colíder, Barra do Bugres, e que precisam de uma estruturação para que possam dar o atendimento pleno a esses pacientes que estão hoje internados com Covid. Barra do Bugres se atende Nova Olímpia, Tangará da Serra. Água Boa se atende Barra do Garço, Nova Chavantina, entre outros municípios. Castro, você pega Quatro Marcos, Mirassol, Curvelândia. Então você atende toda uma micro-região que depende dessa cidade polo e acaba sobrecarregando. Então então o governo tem parte, tem sua culpa também, né? Não é só. Mas o governo, como autoridade maior, como a grande liderança em termos de esfera governamental, seria ele responsável por coordenar esse trabalho dentro do estado de Mato Grosso. Lorenberg, desculpa, eu emendei aqui, mas é porque eu tinha que esgotar o assunto. Não, mas esse assunto estava muito bom. E a minha opinião, não quer dizer que eu esteja correto, mas é a maneira como eu faço a leitura hoje. Ainda falando sobre a violência, porque a pandemia está provocando uma violência em todos os setores da vida pública e da sociedade brasileira, Sim. de uma forma geral. Mas tocando na violência, mas saindo da violência provocada pela pandemia, mas a violência doméstica e a violência do marido contra a mulher. Eu estou lembrando disso, amigo, porque o deputado federal Emanuel Pinheiro é autor do projeto de lei 620 deste ano, em que acrescenta um dispositivo na Lei Maria da Penha. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse projeto e fazer um comentário a respeito disso. Veja, doutor Lorenberg, nós temos 2 projetos em relação à questão da Lei Maria da Penha. Aí, a pandemia, com as suas limitações e o forçamento do isolamento social, escancarou a violência que existe no Brasil e em Mato Grosso. Se eu não me engano, em Mato Grosso, eu li uma matéria hoje, cresceu 300% a 400% o número de índice de violência doméstica. E violência doméstica não é um tapinha, não. É uma violência bruta, agressiva, que chega muitas vezes a desfigurar o rosto da mulher, quando não, deixam sequelas emocionais e para a família, para os filhos, sobrinhos que presenciam e testemunham essas agressões. Então, um dos meus projetos diz que assim que a mulher registrar o boletim de ocorrência e houver a averiguação dos indícios mínimos de autoria e materialidade pela autoridade competente, será decretada de urgência a medida protetiva, o afastamento entre as duas pessoas, entre o homem e entre a mulher, e também será utilizada a tornozeleira eletrônica, se for necessário, para garantir o efetivo distanciamento. Porque não adianta você dar um papel dizendo que você garanta o distanciamento de 300 metros, de 500 metros da residência, do domicílio ou do local de trabalho, mas você não tem como monitorar isso. E a equipe de patrulha da Maria da Penha sozinha não dá conta de Cuiabá como um todo, não dá conta de Várzea Grande como um todo. Então isso busca diminuir, juntamente com outras políticas públicas, esse índice de agressão e inibir um pouco a agressão masculina. Tem um outro projeto meu que foi até um pouco polêmico, discutido dentro das discussões de combate à violência contra a mulher, que ele previa, Lorenberg, que em casos de crimes que tenham pena até 1 ano como ameaça e que, via de regra, há aí uma conciliação ou então uma condenação em regime aberto, que o cidadão não vai cumprir pena alguma, eu sugeri então que fosse feita como que uma suspensão condicional do processo. O que seria uma suspensão condicional do processo? Que na verdade não é nem isso o termo, é suspensão condicional da pena.
ele não seria condenado desde que ele participasse de programa de reabilitação, ele participasse de programas de ressocialização, que ele indenizasse a mulher com danos morais e danos materiais, que ele mantivesse o cumprimento das medidas de distanciamento e as medidas protetivas, entre outras ações, tendo em vista que a condenação não vai resultar em nada. Vai ficar em regime aberto, a mulher continua ameaçada e ele a qualquer momento podendo agredi-la. Então são os dois projetos, né? São os dois projetos que hoje a gente tem tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, da qual sou o primeiro vice-presidente, fora o recurso parlamentar de 1,5 milhão que trouxemos para Cuiabá. Eu ia falar sobre isso, Casa da Mulher Brasileira, é isso que você ia falar? Casa da Mulher Brasileira. Que ele ia falar? A gente não combinou, não. Eu sei que tem essa verba aí que o Emanuelzinho conseguiu lá, que aliás é um grande projeto, é uma grande ideia nacional que já existe, que está faltando aqui em Cuiabá, né? Isso. E que vai ser implementada. Vai ser implementada. Graças à emenda do deputado Emanuelzinho de 1,5 milhão. Já tem data já, não? Tem sim, veja, essa é uma preocupação. Posso discorrer aqui um pouquinho? Pode, eu tenho aqui 3 WhatsApp para te responder. Rapidamente. Logo que iniciei meu mandato, recebi muitas mensagens de mulheres alegando essa questão do Brasil ser o 5º país no mundo em ranking de violência doméstica, ter uma taxa de quase 1.000 feminicídios por ano. E eu vi que Campo Grande, que é nosso vizinho, Mato Grosso do Sul, tem uma Casa da Mulher Brasileira que aglomera em uma só instituição, vencendo a burocracia difusa, uma delegacia, promotoria, defensoria pública, justiça, judiciário, dentro de uma só casa, também programas de assistência social, assistentes sociais, para que possam, num só espaço, dar o atendimento integral à mulher. Esse era um valor de um convênio que é feito junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério, dos Direitos do Direito da Mulher, Direitos Humanos da Família da Mulher, né? Da Damares, que garante toda a estrutura desde que o parlamentar destine uma emenda de R$1,5 milhão. Conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro, com a primeira-dama Márcia Pinheiro, decidimos trazer para Cuiabá essa Casa da Mulher Brasileira, que já foi escolhido o local, está passando agora pelo processo burocrático. Parece que vai ser, a emenda foi empenhada e deve estar sendo, a partir do final do ano, iniciando a sua construção. Parece que vai ser ali no Araés, ali perto Se eu não me engano, ficou no espaço... Se eu não me engano, ficou no espaço próximo à Assembleia ou no Araés. Quem está cuidando disso é a Prefeitura, não sei dizer o qual deles ficou decidido. Ok, tá aí, ó, 1,5 milhão para a Casa da Mulher Brasileira, mas uma espécie de uma central de serviços só para a mulher. Isso já estava faltando aqui. É que evita que a mulher vai para a defensoria, vai para a voluntaria, exatamente. Vão ter profissionais qualificados para atender a mulher nesse cenário. Eu vou agora com os destaques do site www.gazetadigital.com.br. Vamos ver o que temos de mais importante nesse instante. Olha, moradores de 5 municípios são contemplados aí com R$10 mil cada. A Secretaria de Fazenda do Cefaz, por meio do programa Nota MT, premiou nesta segunda-feira 13 consumidores de 5 municípios que vão receber R$10 mil cada um. Além deles, outras 994 pessoas foram sorteadas com prêmios de R$500. Outro destaque também aí no Gazeta Digital, Educação em Cuiabá. A Secretaria divulga calendário de recesso escolar para 2020. A Secretaria Municipal de Educação, SMS, divulgou nesta segunda-feira, dia 13, as datas do calendário escolar de 2020 em relação ao recesso escolar. De acordo com o documento, os períodos estabelecidos anteriormente para o recesso escolar não foram alterados. Assim, para as turmas de pré-escola, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA, o recesso escolar tem início nesta segunda-feira, dia 13, e vai até o dia 24 de julho. Tem outro destaque também que eu separei aqui, tem o presidente do Tribunal de Contas testa positivo para Covid e Botelho aguarda resultado. Mais 2 chefes de poderes foram diagnosticados com o novo coronavírus. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Guilherme Maluf, e o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do Democratas. A assessoria da Corte de Contas explicou que, apesar do exame PCR de Maluf ficar pronto somente
na terça-feira, 14, os exames preliminares de tomografia, né, computadorizada, já confirmaram o diagnóstico. O conselheiro já iniciou o tratamento em um hospital na cidade de São Paulo, e a sessão do Tribunal de Contas dessa terça-feira foi cancelada. Já Botelho apresentou sintomas da doença, como febre, dor no corpo e também tosse. Ele está em recuperação. O parlamentar não deverá presidir a sessão na próxima quarta-feira, amanhã, portanto, dia 15. Eu conversei até com a assessoria de imprensa lá da Assembleia, do Botelho, conversei agora há pouco, né, e dando conta que não foi exatamente, como está aqui, não foi confirmado. Ele teve um primeiro exame que ele fez, deu negativo. Entretanto, hoje ele amanheceu com febre, esses sintomas que a gente leu aqui, e ele vai aguardar, fez o exame hoje, vai aguardar aí até sair o resultado desse exame para Covid. De todo modo, ele está em isolamento. Vamos torcer aí para que ambos tenham aí uma recuperação boa. Para recuperação boa, mandar um abraço para a família do Alexandre Mota, que, de acordo com a informação que a gente obteve agora no fim da tarde, está reagindo bem, não é? Alexandre Mota, um jornalista respeitadíssimo, queridíssimo, né, aqui do Grupo Gazeta. Ele contraiu Covid, foi para a UTI, foi entubado e tudo mais, e muita apreensão. Graças a Deus está evoluindo, né? Está tendo uma melhora. A gente continua em orações aí. Manuelzinho, vamos responder a quem está perguntando via WhatsApp? Vamos ver quem está perguntando aqui, por favor. Boa noite a todos. Manuelzinho, por que não faz testagem em todos os bairros, CPA, nos bairros, né? CPA, Jussi, vai ajudar muito. Ok. Posso saber que você está... Não, tem mais aqui, peraí. Tá. Tem vários. Boa noite, Manuelzinho. Parabéns pelas UTIs. Sobre o isolamento, as distribuidoras estão vendendo e as pessoas estão sem máscara, bebendo ao lado ou em frente. Tanto pessoas novas como pessoas idosas. Aqui no CPA, por favor, faça um enfrentamento maior, senão não vai baixar os níveis de população contaminada. Obrigado, o Marco Túlio, que está perguntando. E também nos parques municipais, todo final de semana está tendo aglomeração, muita gente sem máscaras. O que fazer sobre isso? Podem, no Parque das Águas, na Morada do Ouro, é o Marco Túlio que está aí colocando esse questionamento. Tem mais algum? Tem mais algum? Tem não, né? Os dois posicionamentos aí. Ok, então primeiro respondendo a Jússi sobre a questão das testagens, a gente fez um trabalho em parceria com o IFMT, com o Campus Bela Vista, aqui dirigido pelo diretor David, que a gente mandou um recurso de custeio para a Prefeitura de Cuiabá, o que possibilitou a compra de alguns equipamentos e de kit de testagem para que possa somar ao trabalho do LACEN do Governo do Estado na identificação. Então, nós temos uma quantidade expressiva de testes realizados diariamente pelo IFMT na parceria com a Prefeitura de Cuiabá. E a gente quer também poder fazer um trabalho de descentralizar, para que possa ser feito esses testes nas unidades de saúde e depois seja feita uma logística de transporte desses testes para que sejam avaliados no IFMT. Esse é um diálogo que fizemos, inclusive, hoje pela manhã, em visita ao IFMT, com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o diretor David, para que a gente possa garantir mais eficiência e a desconcentração, que a gente pode desconcentrar e oferecer nas periferias, nas regiões distantes do centro da capital, para que possam ter acesso à testagem. Estou também nesse valor de 3 milhões de reais, conversando com a Prefeitura de Cuiabá, porque o IFMT está abrindo um outro laboratório para que possa fazer ainda mais testes e a gente possa trabalhar numa logística nesse sentido, descentralizando, podendo oferecer às unidades de saúde testagem gratuita e que a gente mande para o IFMT para que eles, com os especialistas que têm, servindo a sociedade, possam fazer esses testes. Então, Júcio, a gente está fazendo o máximo possível, não posso falar pela Prefeitura, mas posso falar o que eu posso fazer para ajudar nesse sentido. E quanto ao Marco Túlio, ele deve estar reclamando aí no sentido da desobediência e do descumprimento de alguns cidadãos do decreto estadual e municipal. Então, vou fazer contato com o secretário de Ordem Pública, vou até pegar no final aqui do programa, se puder disponibilizar o contato do Marco Túlio, para que a gente possa
repassar a mensagem dele ao secretário de Ordem Pública para que fortaleça a fiscalização ali, se eu não me engano, ele disse no Parque das Águas e alguns outros locais, distribuidores que estão concentrando e aglomerando pessoas que podem aí levar a contaminação, não só deles, mas também de amigos, familiares e assim por diante. Vou fazer essa transferência da mensagem à Prefeitura de Cuiabá. Pode contar, Mário. Você que não conhece o secretário de Ordem Pública, se você vê o tamanho do armário, Coronel Salles, você não vai desobedecer nunca mais. Vou para mais uma participação aqui, mais uma pergunta ao Emanuelzinho, vamos ver. Boa noite, Paulo. Boa noite a você que nos escreve. Gostaria de saber do deputado o seguinte: se ele for candidato a prefeito em Várzea Grande, se o DEM entraria como vice? Se ele não for, o PTB colocaria um nome para estar na vice do DEM? E como ele vê aí a briga política entre o prefeito de Cuiabá e o governador Mauro Mendes? Abdala, meu amigo. Abdala, obrigado pela participação. Deixa eu responder de trás para frente. A briga entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes só tem uma palavra para se definir, que é infrutífera. Ninguém ganha com isso, o governador não ganha com isso, a prefeitura não ganha com isso e a população não ganha com isso. Foi por isso que no auge dessa briga, busquei um diálogo com o governador foi muito sensível a isso, conseguimos fazer uma reunião em conjunto da Prefeitura de Cuiabá com o governo do estado, o que proporcionou justamente a abertura desse lei de UTIs que estamos abrindo agora. Então, eu acho que nesse momento os dois têm que deixar aí, de certa forma, a questão política de lado e se abraçarem em prol de Mato Grosso. Passando isso aí, se quiser, volta cada um para o seu canto. Não precisam ser amigos, mas precisam cumprir os seus preceitos institucionais e republicanos. E quanto à questão da candidatura à Prefeitura de Várzea Grande, se vai ser PTB com vice do DEM, DEM com vice do PTB, eu não estou pensando nisso agora. Eu sei que está na véspera e parece até que é conversa de político. É conversa de político na minha avaliação. Mas veja, eu hoje estou preocupado com a pandemia. Hoje eu sou deputado federal. E como deputado federal eu não posso ficar buscando uma construção de uma candidatura enquanto pessoas estão morrendo. Eu fui eleito com mais de 70 mil votos. Não é bonito trabalhar. Falar que é candidato, mas também saber que desconsiderar que daqui a pouco vamos ter um pleito. Mas eu não estou desconsiderando, com todo respeito, Paulo. Não, eu sei que é todo respeito. Eu também estou perguntando com todo respeito. Eu tô focado 100% na pandemia. Hoje existe uma pesquisa interna que mostra que o nosso nome hoje está bem avaliado em Várzea Grande. Eu fico muito contente. Seu domicílio eleitoral é Várzea Grande? Várzea Grande. Você transferiu para lá? Várzea Grande, mora em Várzea Grande. Mas você transferiu para lá? Transferi para lá. Então tá certo. Dentro do TRE, pode verificar que está lá. E eu fico muito feliz com toda a tradição política que Várzea Grande tem, que já elegeu 2 governadores, que tem as lideranças, que tem todo o potencial para ser prefeito, Eduardo Botelho, Calil, Júlio Pacheco, diversos nomes, e eu apareço entre eles. Então, não posso me furtar de uma conversa como essa, se for uma questão de destino ou se for um entendimento da população, que tem que combinar primeiro com a população, a gente vai conversando com os partidos, e partido A e partido B, mas tem que conversar com o povo primeiro. Não me furtaria dessa conversa de forma alguma. É o futuro de Várzea Grande, que é uma cidade que me concedeu quase 12 mil votos, que está em jogo, que eu tenho muito desejo de ajudar, seja como deputado, seja como prefeito. Mas o meu foco hoje é como parlamentar e sigo nessa toada. Aliás, tem até ajuda para Várzea Grande também, como parlamentar, né? Chegaram 5 respiradores móveis para Várzea Grande, hoje chegaram mais 12 respiradores que trouxemos, 8 fixos e 5 móveis para ajudar nessa abertura de lei de UTI, para que possam dar a sustentação a Cuiabá e aos outros municípios na luta contra o Covid. Também articulamos junto ao Ministério da Saúde, a quem agradeço, ao ministro Panzuelo, pelo valor de R$1 milhão para custeio, que deve estar chegando nas próximas 2 semanas. Seu pai vai ser candidato em Cuiabá? Seu pai, Emanuel Pinheiro, vai ser candidato à reeleição aqui em Cuiabá? Veja, não posso falar por ele, mas a minha opinião é que ele deva ser. Ele tem feito... Defende que ele seja, né? Eu acredito que ele tem feito um mandato suficiente para se reeleger, na sua avaliação, com todo o problema de críticas e tudo mais, de CPI, de um escambau que teve? Veja, críticas você sempre vai ter. Ainda mais num cenário hoje midiático, em que você tem as mídias sociais, qualquer um pode expressar sua opinião. Geralmente, quem não gosta expressa mais do que quem gosta. Você vai apanhar. Eu, quando fui pré-candidato a deputado federal e candidato, eu sabia que ia haver uma avalanche para cima de mim. Eu tinha que estar preparado para isso, com um lombo preparado para aguentar apanhar e saber aquilo que eu queria, que é ajudar o estado de Mato Grosso. E eu vejo o prefeito Manuel Pinheiro com a mesma determinação. HMC, os 2 viadutos da Avenida das Torres, o viaduto Jardim Itália, tem as inúmeras UPAs, policlínicas foram abertas, escolas reformadas. É uma gestão perfeita? Não existe gestão perfeita.
mas tem muita obra e quem vai decidir aí é a população de Cuiabá. Tem mais um aqui, um último WhatsApp aqui de pergunta para Emanuelzinho. Vamos ver quem está perguntando. Oi, boa noite. Aqui é o Oswaldo Brito, presidente do bairro Chácara dos Pinheiros. Queremos solicitar aí no deputado uma emenda parlamentar para a construção aí de um CMEI ou uma creche na região do Cochupó da Ponte. O que tem de pedido aí de creche, de CMEI? Tem bastante. A defasagem em Cuiabá, quando o prefeito Manuel Pinheiro recebeu, era, se não me engano, de 20 mil crianças. Hoje esse número já vem diminuindo com a abertura de algumas creches e CMEIs. E falando com o presidente Oswaldo, que conheço muito bem, presidente da Chácara dos Pinheiros, que ali é a origem da família Pinheiro, Raimundo Pinheiro, próprio Manuel Pinheiro, outros da família Pinheiro que nasceram ali. Então tem um compromisso com a região sul de Cuiabá, e um compromisso muito grande com o movimento comunitário. Walter Arruda, presidente da FEMAB, Édio, presidente da UCAMB, Maurício, presidente da UCAM. Então tem um compromisso com eles de ajudar as reivindicações do movimento comunitário. Então, saindo daqui, vou fazer um contato com o Brito. Tenho condições, sim, de ajudar na construção de uma CMEI. A gente tem que ver a questão de projeto, a questão da prefeitura ser capaz de executar e de manter o custeio hoje de acordo com as questões financeiras e orçamentárias, porque não é só abrir, o maior problema é manter. Da mesma maneira como lei de UTI. Então, saindo daqui, vou ligar para o Oswaldo, tenho o telefone dele, para que a gente possa dialogar sobre essa reivindicação para a região sul como um todo. Tá vendo, presidente de bairro? Se tivesse ligado antes, outros tantos aí teriam conseguido também. Imagina, um CMEI em cada bairro. Ô, deputado, tem mais aqui, tem mais participação. Bora ver, o tempo está acabando, nem sei se dá tempo. Cadê, gente? Boa noite. Antes de mais nada, parabéns aí ao convidado, o deputado Emanuelzinho, por ser o deputado mais econômico da bancada federal, também por ter destinado aí respiradores para Cuiabá e Várzea Grande. Esse é só parabéns para você, viu, Emanuelzinho? Que bom, graças a Deus. Tem mais um aqui, a pessoa não identificou. Parabéns aí ao meu deputado. Você colocou a família inteira para participar aqui, Manuelzinho? Juro que hoje não teve isso, não. Orgulho de ter votado em você e do trabalho que você tem feito. A Renata, lá do Goiabeiras, está parabenizando. Mais um. Boa noite. Eu quero parabenizar aí o deputado federal Emanuelzinho, tão jovem e mostrando para Mato Grosso o que é ser deputado federal, que ama seu povo, sua gente, em nosso estado. Abraços. Andréia Delgado, tamo junto. Tem mais. O José Marcelo de Cuiabá. Gostaria de parabenizar aí o deputado Emanuelzinho pelo trabalho e agradecer como mato-grossense os mais de 50 respiradores que ele já conseguiu para o nosso estado neste momento de pandemia. Você está... Cortou ali, eu não sei o que é. Mas boa noite, o outro que aparece aqui também. O pessoal está acelerando, não, porque o tempo está acabando. Boa noite. Eu quero parabenizar o trabalho do deputado Emanuelzinho, principalmente essa questão aí da defesa da mulher. Laura Bolacha. Tem mais? Eu estava sem fôlego aqui. Tantos parabéns, hein, meu? Bom, eu falei com brincadeira, obviamente, que a família está participando, mas evidentemente que é o reconhecimento do público com relação ao seu trabalho aí. Sim, vejo, fico muito contente. O trabalho... Vamos encerrar, já agradece encerrando aí. Bom, agradecer encerrando. Então, dizer aqui aos companheiros que acompanham e torcem pelo nosso trabalho para que dê certo, porque não é o que vou me dar bem, quem vai se dar bem com o resultado positivo do nosso trabalho é a população mato-grossense, esse é o meu desejo. Agradeço a participação dos companheiros. Alguns falaram aqui de ser deputado mais econômico, de estar conseguindo esses 50 respiradores para Mato Grosso. Já deram mais 50 agora, foram 40 para Cuiabá, agora 12 para Várzea Grande, mais 5 para Cáceres, se conseguimos. Então a gente está se esforçando ao máximo para isso. Busco representar com a maior qualidade possível, levar o nível do debate, poder representar Mato Grosso com qualidade. Como eu disse há pouco, que não ser lembrado como deputado mais jovem é bacana, mas quero ser lembrado como deputado que trabalhou muito no Mato Grosso, que fez a diferença na vida das pessoas. Emanuelzinho, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? E a gente espera que da próxima vez você não demore tanto para aceitar nosso convite. Muito obrigado, mande um abraço para sua mãe, que eu adorei entrevistar aqui, dona Márcia, que tem um trabalho muito, apesar de não ter cargo nenhum, um trabalho muito importante na prefeitura do ponto de vista social, né?
e que veio aqui, e eu pedi para que ela reforçasse para que você viesse também. Isso. Espero o seu pai também aqui, viu, seu Emanuel? O senhor vem aqui também, porque já Posso veio a reforçar o mãe, já convite. veio o filho, falta o Espírito Santo, porque pai, filho, Espírito... Agora a gente espera que seu pai vire, dá um toque nele lá, fala, Emanuel, papai, vai lá, conversa com o Paulo Coelho e com o Lorenberg lá. Obrigado eu por vou ter vindo. reforçar. Agora a gente não mora mais junto, estou morando em Várzea Grande, ele em Cuiabá. Então, se encontrar com ele amanhã, provavelmente se a gente almoçar junto, eu vou reforçar o convite. Então, professor Lorenberg, Dr. Paulo, todos os companheiros aqui da produção do programa Opinião, agradeço muito pela oportunidade de participar de um programa de altíssima qualidade, com comunicadores de grande reconhecimento no estado de Mato Grosso. Enriquece muito aqui a minha trajetória. É uma satisfação poder participar com vocês. Obrigado pelo doutor Paulo também, que você falou aí. A Ananda, que está ali também, assessora, A chefe de gabinete. chefe de gabinete aí do Emanuelzinho. E ao meu caro professor Lorenberg, que voou hoje. Foi muito rápido, né? Isso é Mas bom, foi né? Um bom Entrevista sinal. boa, né? uma boa conversa, vai rápido. É verdade. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço ao amigo telespectador. Musiquinha subindo aí, porque a gente extrapolou aí muito. Amanhã teremos uma entrevista aqui com o deputado estadual Silvio Fávero, no Opinião, às 7h30. A gente espera por você. Fica bem, fica com Deus também.